você! Eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui fazer a resenha de um livro muito legal que eu comprei numa feirinha literária e acabei pagando super baratinho por ele. E o livro dessa vez é o livro Filosofia em 60 Segundos, escrita pelo Andrew Passing. E, como o nome já diz, é sobre filosofia em doses, digamos assim, homeopáticas. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Mas, antes da gente começar, se você aí ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo, no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem me mandar sugestões de livros, sugestões de temas, pedidos de orientação e o que mais vocês quiserem através do e-mail afabiporaí@hotmail.com e também podem falar comigo através das redes sociais. E neste livro aqui, o Andrew Passing, já na introdução, explica o quão foi difícil reunir algumas questões filosóficas que nos provoquem o questionamento. Porque, afinal de contas, só através do questionamento é que a gente começa a ter percepção de outros lados de uma mesma coisa, de um mesmo objeto, de uma mesma situação. E aí, ele tem justamente esse papel de provocar na gente, leitor, essa pulguinha atrás da orelha sobre o que há a mais que a gente não saiba. E definitivamente, terminando este livro, reafirmo que quanto mais eu aprendo, mais eu descubro que nada sei. E, como sempre, eu separei alguns trechos de algumas questões que ele colocou que eu achei super legal. Algumas coisas eu lia e ficava matutando um tempão. Como eu leio muito no metrô quando eu tô indo e voltando do trabalho, às vezes eu lia uma página e passava o resto da viagem matutando aquilo na minha cabeça, tentando entender o que o autor diz, vendo se eu concordava com ele, e isso é muito legal, porque abre a nossa cabeça para perspectivas antes inimagináveis. E aí eu acho uma coisa muito legal que ele fala sobre a nossa mente. E aí ele questiona. A nossa mente não é o nosso cérebro. O cérebro é uma parte do nosso corpo. Mas a nossa consciência não tem um lugar físico onde a gente possa abrir um corpo e encontrar ali a mente, a consciência. E aí, sobre isso, no número 4, intitulado Minha Mente Está em Outro Lugar, ele cita o seguinte: não dá para negar que a sua mente existe. Afinal, o próprio ato de negar exige a capacidade de formar pensamentos, o que parece ser uma capacidade mental. Então, negar que você tem uma mente acabaria provando justamente que você tem uma. O que não está claro, no entanto, é o que significa ter uma mente. Sabemos que temos cérebros, que são objetos puramente físicos, mas a pergunta é se nossas mentes são nossos cérebros. E as diferenças importantes entre mental e físico sugerem que não são. As mentes também possuem uma característica única. Seus donos têm um acesso especial a elas. Dá para saber diretamente o que você está pensando, de uma maneira que mais ninguém pode saber o que você está pensando, e nenhum outro objeto físico possui tal característica. Como todos os objetos físicos existem no espaço, todos nós temos acesso iguais a eles, até aos cérebros de cada um. E nesse livro ele levanta muitas questões um tanto quanto polêmicas no que dizem em relação à fé, religião. Então, principalmente, ele fala diretamente sobre Deus e coloca na cabeça do leitor algumas provocações filosóficas para que ele reflita a respeito e chegue a uma conclusão. Apesar de que o autor já dá essa conclusão, mas é algo que, de repente, se você tem uma fé teísta, algumas pessoas, infelizmente, não vão saber interpretar isso como uma filosofia, e muitos vão xingar o autor, não vão gostar, e isso é muito complicado, porque o autor, ele justamente tem como finalidade fazer com que a gente utilize o raciocínio lógico em diversos assuntos. Então, a quantidade de assuntos é bem ampla. E aí, num desses textos que eu quero dividir com vocês, que é o número 12, intitulado Não se preocupe, seja feliz, a menos que se preocupar o deixe feliz, ele fala o seguinte:
Há muita controvérsia moral, mas também há muito acordo moral. Faça uma rápida lista com algumas ações que você acredita ser absolutamente boas e outras que você acredita ser más em termos morais, e peça para um amigo fazer o mesmo. Você e seu amigo provavelmente encontraram muitas ações iguais nas duas listas. Na verdade, no geral, é fácil gerar listas com as quais a maioria das pessoas concordará. O mais difícil é explicar por que isso é tão fácil. Deve existir algo que todas as boas ações têm em comum para ser contadas como boas e algo que todas as más ações têm em comum. Bom, aqui apresento uma ideia. O valor moral de uma ação é determinado por quanta felicidade essa ação produz. Ações moralmente boas maximizam essa felicidade, ao passo que as más não conseguem fazer isso. Então, se a gente for parar para pensar de verdade, quando a gente faz uma coisa boa, a gente se sente feliz. Quando a gente ajuda uma outra pessoa, não dá pra gente aquela sensação de ter ajudado, de gratidão, de ter se tornado uma pessoa melhor. Da mesma forma, quando a gente xinga ou briga com uma outra pessoa, isso é uma coisa que faz você ficar feliz? Você fica iluminado e passa o dia contente? Dificilmente. E se você fica muito feliz brigando com as pessoas, eu acho que tá na hora de você procurar ajuda. Tratar a felicidade como um valor moral fundamental faz muito sentido. Suponhamos que você pergunte a seu amigo por que ele escolheu estudar em certa faculdade. Ele poderia dizer que foi porque aquela faculdade vai ajudá-lo a conseguir um bom emprego. E por que ele quer isso? Porque ele quer comprar uma bela casa e muitas outras coisas legais. E por que isso? Porque no final ele vai dizer que é porque isso o fará feliz. Não é isso que a gente busca na vida? Ser feliz? Se você então perguntar por que ele quer ser feliz, seu amigo vai achar que você tá louco. É porque tudo o que queremos por causa da felicidade que nos traz. Mas queremos a felicidade por si só. A felicidade é algo fundamental que valorizamos. Alguns podem objetar, insistindo que a moral deve, no final, ser traçada até Deus. Mas nossa teoria é perfeitamente feliz, podemos dizer com isso, se você acredita em Deus. Porque é presumível que um Deus benevolente quisesse os seres humanos felizes. Portanto, qualquer moral que Deus fornecesse aumentaria a felicidade humana. Se não fosse assim, então isso seria algo realmente preocupante. E aí, tem uma coisa muito legal que muitas vezes a gente vê na internet, algumas máximas, e uma das máximas que a gente já viu diversas vezes, você aí também deve conhecer, é aquela máxima: você é o que você come. E, no entanto, no texto 22, ele explica justamente o contrário. Então, no título Você Não É O Que Come, ele diz assim: dê uma mordida naquele hambúrguer. O que agora está entrando no seu corpo são vários átomos como hidrogênio, oxigênio, carbono. A maioria deles, na verdade, foi originalmente criado dentro de estrelas distantes, que depois explodiram e se espalharam por todo o cosmos. Então, o que está se transformando em você surgiu originalmente de dentro de uma estrela. Mas espere, transformando-se em quem exatamente? Você é o que come, dizem as pessoas. A ideia é, presumivelmente, que você é somente as moléculas que fazem parte do seu corpo. Só que existe um problema aqui. Essas moléculas estão mudando constantemente. A cada momento, você está exalando, suando e derramando um monte de moléculas. E, por outro lado, inalando e ingerindo um monte de outras. Mas, se você é a mesma pessoa que começou a ler este capítulo há alguns momentos, enquanto suas moléculas não eram as mesmas, portanto, você não pode ser apenas as suas moléculas. Na verdade, cada molécula do seu corpo é substituída aproximadamente a cada 7 anos. Se você é somente suas moléculas, então não é meramente uma pessoa um pouco diferente do que era há 7 anos. Na verdade, você é uma pessoa totalmente diferente. Do lado positivo, dá para se dissociar completamente daquele bobão que você era na escola. Você pode falar que você é uma pessoa completamente diferente, porque você é. Mas, do lado negativo, não é mais óbvio, porque você teria o direito de usar a poupança que o seu eu do passado começou. Imagine agora que as moléculas que o constituíam há 7 anos pudessem ser reunidas e remontadas. Se você é simplesmente suas moléculas, então esta coleção é você também, apenas numa versão mais jovem. Mas aí haveriam 2 de você.
O que certamente parece estranho, pelo menos tão estranho quanto a briga que vocês dois teriam sobre quem é o dono da poupança. Eu, pessoalmente, como muito mal. Nada de grãos. Tampouco existe algo que não fique melhor com açúcar, incluindo o próprio açúcar. O filósofo em mim não tem certeza de quem ou o que sou, mas ele pelo menos sente algum conforto ao saber que não somos o que comemos. E eu achei isso muito legal. Eu acho uma coisa assim, aproveitando para fazer um parênteses, se a gente for reduzir o ser humano e todas as coisas existentes no mundo, a gente vai chegar em átomos. Isso é o que eu, Fabiola, tenho em comum com todas as coisas existentes no universo. Tanto que, se você for fazer um exame de sangue, você vai ver que você tem sais, minerais e mais uma porção de elementos químicos que a gente encontra na natureza e nas coisas materiais. Então, resumindo, somos tudo fazendo parte do todo. Então eu achei isso muito legal e até bastante transformador. Imagina, se as nossas moléculas elas se renovam a cada 7 anos e a cada 7 anos nós somos praticamente uma pessoa nova, é mais um motivo para a gente não ficar arraigado nos nossos costumes, nos nossos vícios negativos, nas nossas atitudes que não levam a lugar nenhum. Somos pessoas que estamos sempre nos renovando celularmente. Por que não a gente renovar também o nosso espírito, a nossa benevolência, as nossas qualidades positivas e sempre tentando melhorar para que essa nova pessoa que surja melhor. Afinal de contas, esse não é o caminho da evolução? Ou pelo menos deveria ser? E ainda nesse assunto, lá no capítulo 28, intitulado Há mais coisas no mundo do que aquilo que existe, ele fala o seguinte: o que existe é o que é real, e o que é real é tudo que existe. No momento de escrever, eu existo, Londres existe, o número 3 existe e muitas outras coisas existem. Mas nem todas as coisas reais são iguais. Sim, você existe ao ler isso. Você existe ao assistir isso. Mas não precisava existir, já que existem muitas possíveis circunstâncias nas quais você não existiria. Suponhamos que o Big Bang nunca tenha ocorrido. Suponhamos que a vida na Terra nunca teve início. Suponhamos que a sua mãe não tivesse um espasmo bem no momento da inseminação. Essas coisas não aconteceram, mas poderiam ter acontecido, e se tivessem, você não teria acontecido. E isso significa que a sua existência é contingente. Quer dizer, contingente de todas as coisas que o criaram, mas não tinham que acontecer. Ao contrário, considere objetos matemáticos como o número 3. Ele nunca foi criado, sua existência não foi concebida ou feita, e não existe nenhuma possível circunstância na qual ele não teria existido. Portanto, o número 3 existe não como contingência, mas como necessidade. O real, então, divide o contingente e o necessário, mas há mais, porque nem tudo é real. O que faz a sua existência contingente é que há circunstâncias possíveis nas quais você não teria existido e talvez outras coisas tivessem existido no seu lugar. Pensa naquele espasmo. Mas se existem realmente outras possibilidades, então o mundo contém mais do que aquilo que é real. Deve também conter essas possibilidades. Pense no seguinte: você simplesmente listou tudo o que existe realmente. Não teria dado completamente conta do mundo, pois essa lista deixaria de fora o fato verdadeiro de que outras coisas poderiam ter existido. E é o que queremos dizer quando falamos que o mundo também contém essas possibilidades. Não existe nada mais no mundo além do que realmente existe. Se o que existe é tudo que é real e possível, mas existem mais coisas no mundo além do que é meramente real. Se deu um nó, eu sugiro você ouvir de novo, porque alguns textos eu tive que ler mais de uma vez para entender. Então, se num primeiro momento você tiver questões que você não entendeu, não se sinta mal, não se sinta menos, por favor. É um livro que faz a gente sair da nossa zona de conforto, mas é um livro que mudou bastante o meu foco sobre diversos assuntos. Então, muitas coisas que eu não tinha pensado e que ampliaram a minha cabeça, me deram uma super inspiração para indicar esse livro para todas as pessoas do mundo. Então é muito legal,
essas provocações filosóficas para que a gente tire a nossa cabeça simplesmente daquilo que a gente já conhece, porque senão ela nunca vai se ampliar. Afinal de contas, quando a gente nasce, a gente não sabe absolutamente nada e vai aprendendo, mas parece que chega num determinado tempo, numa determinada fase da vida da gente, que parece que a gente acha que acabou por aqui e tá tudo maravilhoso, mas não tá não. A gente sempre tem a melhorar. Eu particularmente não conheço nenhuma pessoa perfeita. Eu tampouco tô perto disso, tô anos-luz longe, mas estou procurando melhorar dia após dia. Então, esse livro com certeza ajudou a pensar em diversas questões, a olhar as coisas com uma nova ótica e meditar sobre esse assunto, aquela meditação analítica que eu gosto bastante. Então, é uma dica de livro muito bacana se você aí tá buscando um pouquinho mais a respeito de filosofia, linhas de pensamento. Então, esse livro, Filosofia em 60 Segundos, eu acho um livro bem bacana, porque como são textos curtos, você pode ler um texto por dia e vai ser bem legal, porque com certeza você vai enxergar o mundo de uma forma um pouquinho diferente depois dele. Então, essa foi a dica literária da vez. Se você aí gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.